Maravilha, meus amigos. Olá, olá para vocês que estão aí nas redes sociais da FATV, seja através do Facebook ou no YouTube. Muito prazer, sou o Sérgio Oliveira e começa agora mais um Plantão FATV, hoje falando da região Nordeste. Para você que está aí perdido e não sabe que vídeo é esse é o Plantão FATV, nesse período que eu estou de férias da UTV, né, aproveitando, curtindo, né, férias forçadas. A gente vai mantendo a informação atualizada aqui nas nossas redes sociais, gravando vídeo, região por região, mostrando o que está acontecendo aí nesse maravilhoso mundo do futebol alternativo. E o tema hoje é a região Nordeste, certo? Então, sem mais delongas, que a gente tem muita coisa para falar, muitos assuntos, certo? Vamos então à vinhetinha da região Nordeste na tela. Bom, vamos começar pelo Maranhão. Começando pelo Maranhão, a região Nordeste. O Maranhão, que a segunda divisão do Maranhão está pegando fogo, hein? Um campeonato bem interessante que começou aí já faz umas 2 semanas. Apenas 4 times participantes, o que é uma pena, né? O Maranhão sempre teve tradição de ter bastante times jogando aí as divisões de acesso. Esse ano, apenas 4 times estão na segunda divisão do Maranhão na disputa por uma vaga na primeira divisão, certo? São 4 times: o Timon, o Pinheiro, o Expressinho e o Bacabal, certo? São 4 times na disputa e o destaque negativo, né? É muito mais bizarro do que negativo o destaque. Porque um campeonato com 4 times, você, meu amigo aí em casa, né, você faria do jeito mais simples, né? Todo mundo contra todo mundo, pontos corridos, e o campeão conquista o acesso, concorda comigo? Seria muito mais fácil. O que a Federação do Maranhão fez? Dividiu os dois times em 2 grupos. Já começa a bizarrice por aí. E aí a primeira fase serve só para determinar quem vai ser o primeiro e o segundo colocado do grupo, certo? Um jogo em casa, um jogo fora. E as semifinais já foram definidas após 2 rodadas. Ou seja, um campeonato com 4 equipes apenas. Eles fizeram turno e retorno e semifinal. Né? Pra quê? Eu queria entender a cabeça desses gênios que criam regulamentos e tabelas no futebol brasileiro. Pra que um campeonato com 4 times apenas fazer um campeonato com turno, retorno, semifinal e final? Né? Não dá pra entender. Não dá pra entender. Com isso, a primeira fase passou toda, certo? As semifinais, já estamos nas partidas de ida das semifinais, certo? E o Bacabal e o Timon arrancaram com vantagem aí nas semifinais da segundona do Maranhão. O Timon enfrenta o Pinheiro na semifinal e o Bacabal enfrenta o Expressinho, certo? Vamos passar os resultados para vocês. Em Bacabal, o Bacabal bateu o Expressinho por 3-0, certo? Jogando dentro de Bacabal. Agora pode até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim chega na decisão da segunda divisão estadual. No outro jogo da semifinal, o Pinheiro recebeu o Timon, que conseguiu arrancar um empate por 2-2, certo? Na volta, o Timon joga por um novo empate, porque teve melhor campanha na fase anterior, mesmo a fase anterior sendo aí bem alternativa, o Timon ainda teve melhor campanha que o primeiro, certo? Os jogos de volta já acontecem nesse próximo final de semana, certo? No sábado, o Timon recebe o Pinheiro no estádio Miguel Lima e o Expressinho joga contra o Bacabal em São Luís, no Inhozinho Santos, certo? Os 2 jogos no sábado, 3 horas da tarde. Então, repetindo, o Bacabal venceu o Expressinho por 3-0, pode até perder por 2 gols de diferença, que se garante na final. E o primeiro é a partida entre Timon e Pinheiro, 2-2, com vantagem para o Pinheiro, que pode repetir aí o placar, o empate, que está na final da segunda do Maranhão. No Maranhão, apenas o campeão conquista o acesso para a primeira divisão, tá certo? Campeonato bem alternativo, mas esse regulamento meio que estranho, né? Esquisito esse regulamento. Um campeonato com 4 times fazer semifinal, final, não sei qual que é a utilidade. Continuando na região Nordeste, vamos do Maranhão para o Sergipe, certo? Vou até mudar a tela aqui no meu computador para a gente falar do Sergipe, certo? Tivemos no último final de semana a segunda do Sergipe, a última rodada da segunda divisão do Campeonato Sergipano. E o grande destaque foi a goleada incrível do 7 de junho de Tobias Barreto no Aracaju, ok? 9-1, repetindo, 9-1, Tobias Barreto, 7 de junho 9, Aracaju 1, certo? E mesmo assim, por incrível que pareça, o 7 de junho não conseguiu a classificação. Mesmo ganhando de 9-1
o time do 7 de julho não conseguiu a classificação. Que coisa, né? A vaga acabou ficando com o Olímpico de Itabaianinha. Socorrense, o Guarani de Porto da Folha e o América de Propriá já entraram na última rodada classificados. A única briga que tinha na última rodada era justamente entre o 7 de junho e o Olímpico de Itabaianinha. O 7 de junho venceu o Aracaju por 9-1, certo? Mas não adiantou nada porque o Olímpico de Itabaianinha que ficou com a vaga. Agora as semifinais estão definidas, certo? Já no próximo final de semana, no próximo sábado, já começam as semifinais da Segundona Sergipana, ok? O Socorrense vai enfrentar o América de Propriá. O primeiro jogo no estádio do Val Feitosa, em Propriá, já no próximo sábado, 3 horas da tarde. E na outra semifinal, o Guarani mede forças com o Olímpico de Itabaianinha. A partida de ida vai ser no próximo domingo, no estádio Souzão, em Itabaianinha, ok? Quem passar de fase, além de disputar aí a final, automaticamente garante o acesso para a primeira divisão sergipana de 2018. Então, repetindo, Socorrense e América fazem uma semifinal, Guarani e Olímpicos de Itabaianinha fazem outra. Para a gente terminar aqui do Sergipe, falar os resultados da última rodada e tentar explicar o porquê que o 7 de julho não passou, mesmo aplicando essa goleada, né? O Olímpico de Itabaianinha empatou com o Socorrense, era justamente o resultado que o Olímpico precisava, né? Mesmo o 7 de julho goleando, o Olímpico fez o resultado que era necessário e acabou conquistando aí a segunda vaga no grupo A. Foi 1-1 Olímpico e Socorrense dentro de Itabaianinha e o Olímpico conquistou a vaga. 7 de julho 9, Aracaju 1, como eu falei. Independente 2, Coritiba 0, os dois já eliminados. No grupo B tivemos Força Jovem de Aquidauã 0, Guarani de Porto da Folha 2. O Propriá perdeu para Maruinense 3-0, os dois eliminados. Canindé e Rosário Central também, os dois eliminados 3-0 para o Canindé, certo? Foram os resultados aí da última rodada da Segundona do Sergipe. Então, Socorrense, América, Guarani e Olímpico fazem as semifinais da Segundona Sergipana, ok, meus amigos? Continuando a nossa viagem pelo Nordeste, vamos para o Piauí. Piauí que a coisa está pegando fogo, hein? Piauí é o nosso momento remédio de hoje, o nosso momento jurídico, né? A hora de xingar um pouco aqui. O que aconteceu no Piauí? Está rolando a Copa Piauí, ok, meus amigos? Parnaíba e 4 de julho de Piripiri fariam a final da Copa Piauí. Mas o que aconteceu? Um negócio que já estamos acostumados, infelizmente, a desorganização do futebol brasileiro. Tivemos um momento jurídico na final da Copa Piauí. O River entrou na justiça contra o Parnaíba, acusando o Parnaíba de escalação irregular de um jogador. O regulamento da Copa Piauí permite jogadores nascidos até 1999 apenas. E o Parnaíba foi e escalou um jogador nascido nos anos 2000, portanto com 17 anos. Ok? E o River, o que é, em primeiro lugar, uma falha, na minha opinião, gravíssima, né? Uma falha assim ridículo, para não usar um termo mais chulo aqui, né? Se o campeonato era até certa idade, como que a diretoria do Parnaíba vai me escalar um jogador fora desse período, né? Amadorismo demais, né? Acabou escalando um jogador com 17 anos, o regulamento era claro, e o Parnaíba acabou suspenso e eliminado da final. Acontece que o Parnaíba recorreu, óbvio, né? Recorreu, apelou para o Supremo Tribunal de Justiça e a final continua suspensa. A final continua suspensa, mesmo o Parnaíba já tendo sido julgado e condenado a pagar uma multa de R$1.000 e a eliminação do campeonato, o que colocaria o River na final contra o 4 de julho, mas o Parnaíba recorreu e a final continua suspensa. O 4 de julho já emitiu um comunicado que, se o problema não for resolvido até o final de semana, o 4 de julho abandona o campeonato. Imagina a situação do 4 de julho. Temos que entender do outro lado também. Enquanto está rolando esse problema jurídico, toda essa emboromação da justiça, acusação e julgamento, aí vem o time que recorre, aí é julgado de novo, aí recorre de novo. Enquanto isso, o 4 de julho está treinando, está pagando salário, está com contrato de jogador para vencer, tem várias questões administrativas ali para o time se manter, né?
Às vezes o time não tem mais dinheiro para bancar o salário dos jogadores, porque eles tinham um projeto de ir até certo mês do ano, ou até certo ponto do ano, e por conta desse problema jurídico, essa enrolação toda da Justiça do Piauí, acaba o planejamento do 4 de julho indo pro ralo. O 4 de julho foi bastante incisivo, né, cobrando aí a Federação Piauiense e aí o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí para resolver logo essa pendenga toda, porque se não resolver eles vão largar o campeonato. Eles que foram líderes da primeira fase se garantiram na final com total segurança e com total noção da qualidade do elenco, né, e se não resolver isso, se não definir logo quem é o adversário deles na final, eles largam o campeonato. E eu dou até os parabéns aqui pro 4 de julho, cobrando uma postura, uma firmeza aí da Federação Piauiense, que está em uma enrolação danada, né? O Parnaíba foi acusado antes de eu entrar de férias, há 3 semanas atrás. São quase um mês de enrolação, quase um mês de julga daqui, julga de lá, e uma hora o Piauí tá o River está na final, outra hora o Parnaíba está na final, e suspende, o que é lamentável, né? Uma confusão danada. Nisso, o campeão da Copa Piauí não sai, e quem se prejudica de verdade é o 4 de julho, que está ali pagando salário, jogando direitinho, fazendo direitinho o trabalho dele, corretamente, sem amadorismo nenhum, né? Outra informação que a gente tem que dar do Campeonato Piauiense a respeito do piauiense feminino, do futebol piauiense, na verdade, né? O piauiense feminino, rolou o arbitral do Campeonato Piauiense Feminino. O campeonato começa no dia 11 de novembro. Teremos uma edição com bastante equipes do futebol piauiense jogando aí o piauiense feminino. São 2 grupos, 8 equipes disputam aí o piauiense feminino, vocês estão vendo aí na tela, certo? O grupo A, formado pelo Tiradentes, ok? Deve ser o grande favorito. O Flamengo, o Maratoã e o Abelhas Rainhas. Belo nome, hein? O grupo B com o São Paulo, o Timon, certo? Não confundir com o Timon do Maranhão, esse é o Timon do Piauí. O Campo Maior e o Teresina Atlético Clube. São aí os participantes do Campeonato Piauiense Feminino. O Campeonato Piauiense Feminino que está programado para começar no dia 11 de novembro, ok? Campeonato bem interessante, vamos ficar de olho aqui na FA TV, ok? Indo do Piauí, vamos agora para o Ceará. O Ceará, que temos pouca coisa para falar do Ceará, apenas aí as semifinais da Copa Fares Lopes. Um dos finalistas já está definido, certo? É o Floresta. O Floresta é um dos finalistas do campeonato da Copa Fares Lopes. Eliminou o Guarani de Juazeiro na semifinal, certo? Primeira partida em Juazeiro, venceu por 4-2 lá no Romeirão. Depois jogando no PV, acabou sendo derrotado por 2-1, mas na soma dos resultados o Floresta está garantido aí na final da Copa Fares Lopes. O adversário do Floresta sai do jogo entre Iguatu e Fortaleza. O primeiro jogo no Morenão foi 1-1, ok? Iguatu e Fortaleza. O jogo de volta amanhã no Castelão. Fortaleza e Iguatu decidem aí quem será o adversário do Floresta na Copa Fares Lopes. Rapidinho, sem muita demora, vamos para o Rio Grande do Norte. Temos que falar, outro campeonato que começou, tivemos jogos interessantes aí, histórias interessantes rolando, é a segundona do Rio Grande do Norte. Começou no último final de semana, no último dia 22, certo? O Potiguarzão da segunda divisão, com 5 participantes. Né? Estão aí na tela os participantes, ok? O Atlético Potiguar, da cidade de Natal, o Forceluz, tradicionalíssimo Forceluz, também da cidade de Natal, o Mossoró Esporte Clube, a grande novidade, né? Estreando aí no futebol profissional, o Palmeiras de Goianinha, que rebaixado da primeira divisão do ano passado, e o Visão Celeste, da cidade de Parnamirim, ok? Também, time que já jogou aí a segunda divisão do Rio Grande do Norte no ano passado. Tivemos a primeira rodada, o primeiro jogo no dia 22, certo? Jogo de abertura do campeonato. Qual foi o grande destaque do jogo de abertura? Um enxame de abelhas entrou no jogo, invadiu o campo e atacou os jogadores. A colmeia estava ali na trave de um dos gols. Com a movimentação do jogo, talvez alguma bola tenha batido na trave, as abelhas foram e atacaram os jogadores. O jogo teve que ficar paralisado até que a colmeia fosse retirada
para não ver mais problemas com os jogadores, porque você sabe, né, picada de abelha não é um negócio fácil não. O jogo acabou 5-1 para o Mossoró, ok? Mossoró e Palmeiras de Goianinha fizeram um jogo de abertura do campeonato potiguar da segunda divisão. O Mossoró venceu por 5-1, goleando. O Mossoró que é o grande favorito, apesar de ser estreante, pinta como grande favorito aí. Cícero Ramalho, lembra dele? O grande centroavante do Baraunas, aquele Baraunas histórico que eliminou o Vasco dentro de São Januário. Cícero Ramalho era o centroavante, fez gol em São Januário. Cícero Ramalho é o diretor de futebol do Mossoró Esporte Clube, certo? Agora dirigente Cícero Ramalho é um dos responsáveis aí pela montagem do elenco do Mossoró Esporte Clube, que pinta como grande favorito aí na segundona do Rio Grande do Norte. Estreou bem já, 5-1 contra o Palmeiras de Goianinha. Na quarta-feira tivemos Força e Luz e Visão Celeste na Arena das Dunas. Olha que jogo interessante, dentro da Arena das Dunas, no estádio de Copa do Mundo. Força e Luz e Visão Celeste. O Força e Luz acabou vencendo por 3-1 o Visão Celeste. E o Visão Celeste que tinha apenas o goleiro no banco de reservas. Apenas um reserva e era o goleiro. Vocês estão vendo aí a escalação do Visão Celeste, a folha oficial do time. Apenas o goleiro no banco de reservas e o goleiro acabou entrando como atacante. Não entrou como goleiro, o atacante se machucou e teve que ser substituído. E aí colocaram o goleiro de atacante, improvisando aí o jogador numa outra posição. Mesmo assim, imagina se o goleiro fizesse o gol, seria uma baita história, mas não deu. O Força e Luz venceu o Visão Celeste por 3-1, certo? Próxima rodada, no dia 28, teremos Atlético Potiguar e Mossoró. Atlético Potiguar fazendo sua estreia no Nazarenão. E o Palmeiras de Goianinha enfrentando o Força e Luz. Ok? São os jogos aí da segunda rodada da segundona do Potiguarzão. Ok? E para fechar a nossa viagem aqui pelo Nordeste, ok? Vamos para Pernambuco. Pernambuco, que na última quarta-feira tivemos aí os jogos das quartas de final, os jogos de ida das quartas de final da segunda divisão da Série A2 Pernambucana. Ok? Vou passar os resultados para vocês estão vendo aí na tela. Em Caruaru, o Porto venceu a Cabeça por 1-0. 7 de setembro 2, Vera Cruz 2, em Garanhuns. O Centro Limoeirense venceu o Pesqueira por 1-0. E o Ibis, olha o Ibis aí, hein? 2-0 no Decisão, vencendo o Decisão lá no estádio Ademir Cunha, em Paulista. Os jogos de volta vocês também estão vendo aí na tela. No próximo domingo, todos os jogos no domingo: Vera Cruz e 7 de setembro, Decisão e Ibis, Cabeça e Porto, Pesqueira e Centro Limoeirense, ok? Os times que fazem o segundo jogo em casa têm vantagem de resultado igual. Então, se o Decisão vencer o Ibis por 2-0, elimina o Ibis. Se o Pesqueira fizer 1-0, elimina o Centro Limoeirense. Assim por diante, Cabeça e Porto a mesma coisa. Só 7 de setembro em Veracruz que está mais embolado ali, porque empatou o primeiro jogo. Vantagem do empate é do Veracruz. Ok, meus amigos? Então esses são os resultados da segunda de Pernambuco. Domingo saem os semifinalistas desse campeonato. Estamos na torcida pelo Ibis, né? Eu pessoalmente quero que o Ibis deixe de ser aí o pior time do mundo. É um marketing que o Ibis usa. Mas o Ibis tem que voltar a vencer, né? É um time tradicional, um time de muita história. Revelou Vavá, o peito de aço. Né? O Ibis tem muita história. O Ibis não é só o pior time do mundo, não é só Mauro Shampoo. E convenhamos, né? Eu não sei se eu sou chato demais, mas essa historinha de pior time do mundo, tem que perder sempre, e a torcida vai fazer protesto porque está ganhando. Acho que isso é meio chato. Isso já encheu um pouco, né? Tá na hora do Ibis ganhar e voltar a ser um time tradicional que sempre foi. Certo, meus amigos? Então acho que falamos de tudo, né? Deixa eu conferir aqui a minha colinha. Acho que falamos de todos os jogos, todos os estados. Bahia não temos nada, né? Acho que foi tudo. Se faltou alguma coisa, no próximo vídeo da região Nordeste eu falo, tá certo, meus amigos? Sigam aí as redes sociais da FATV, nosso YouTube, nosso Twitter, nosso Facebook, né? Estamos sempre aí postando informações, notícias. Temos o Momento Agora Vai, já começaram os Momentos Agora Vai. Goleiro Felipe no Uberlândia, lembra do Felipe do Corinthians? Vai jogar o Mineiro pelo Uberlândia, né? Tem o seu... você podia falar hoje do Piauí, né? O técnico do Altos será o seu Valdemar, o Oswaldo Oliveira. Seu Valdemar de Oliveira será o técnico do Altos do Campeonato Piauiense do ano que vem. É um Momento Agora Vai também. Poderemos ter um Momento Agora Vai no São Bento de Sorocaba. O São Bento de Sorocaba quer contratar Kaká
e Adriano Imperador, do Campeonato Paulista e para a Série B. Será que vai? Eu duvido muito. Eu duvido muito. Falaremos disso no próximo vídeo, certo, meus amigos? Um abraço para todos. Comentem aí o vídeo, deem aquele curtir, aquele like maroto, compartilhem, certo? E o feedback de vocês também é legal, eu agradeço. E daqui a pouco a gente volta para o TV, certo? Aí, toda segunda-feira estaremos lá firmes e fortes, ok, meus amigos? Um abraço para vocês, até!